convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 4. Amém. Diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, emburrado, chateado, e assim por diante. As versões vão melhorando aí. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Misericórdia, né, gente? Pai, em nome de Jesus, essa é uma porção da Tua palavra. E mais uma vez, Senhor, peço que o Senhor venha falar aos nossos corações para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, sentem-se, fiquem à vontade e não pode dormir. Amém? Pensei que era café, eu já estou com café aqui para não dormir. É água. Ai, queridos irmãos, o livro de Jonas tem 4 ênfases, por assim dizer, nos 4 capítulos que percorrem esse livro. Por exemplo, no capítulo 1, vemos Jonas fugindo de Deus, né, enfrentando uma grande tempestade por conta dessa rebeldia. Capítulo 1. Capítulo 2, nós vemos Jonas sendo, já tinha sido engolido no capítulo 1, agora no capítulo 2, ele orando na barriga do grande peixe. Capítulo 3, nós vemos Jonas pregando na cidade de Nínive e todos se convertendo, um avivamento total. Todos se converteram. Por fim, no capítulo 4, Jonas está irado porque Deus foi bondoso e não destruiu a cidade de Nínive. Ele fica aborrecido com isso, fica chateado. Sendo assim, esse capítulo 4 começa com Jonas irado, como nós vimos, emburrado, descontente, só porque Deus perdoou os ninivitas. Que louco, né? Esse capítulo fala da raiva de Jonas e da misericórdia de Deus. Fala da ira de Jonas e da bondade de Deus. Lembram como terminou o capítulo 3, semana passada, domingo, de manhã à noite, não lembro? Vou ler mais uma vez para refrescar a nossa memória. Jonas capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles. Quais obras? Eles se arrependeram, jejuaram, clamaram por perdão. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. E qual era o mal? Destruição total. Deus ia pesar a mão, assim como pesou sobre Sodoma e Gomorra, ou no período de Noé, com a destruição em massa. Recapitulando então, a pregação de Jonas no capítulo 3 foi um sucesso estrondoso. Terminamos, né? Assim, esse foi o maior fenômeno da história do evangelismo mundial. Uma cidade inteira se convertendo. Não teve a participação efetiva do profeta. Ele não orou, não jejuou, não se consagrou. Deu só uma palavra de condenação e todos se arrependeram. Porém, em vez de Jonas ficar alegre pelo sucesso do seu trabalho, ele explode em ressentimentos de queixumes. Ele ficou zangado. Por quê? Porque Deus manifestou a sua graça aos habitantes de Nínive. Ou seja, Jonas ficou irado só porque Deus suspendeu a sua ira. Interessante, né? Jonas ficou irado porque Deus suspendeu a sua ira. Jonas quer morrer, não é? O versículo 3, ele quer morrer só porque os ninivitas não morreram, mas receberam vida. Receberam uma nova oportunidade, uma nova chance de recomeçar a vida. Jonas ficou extremamente irado só porque Deus suspendeu o juízo e não destruiu a cidade. Ele ficou zangado só por causa da bondade de Deus. Sendo assim, vou ler mais uma vez o verso 1 do capítulo 4. Mas isso o que é? O que vem no versículo antes. Capítulo 3, versículo 10. Mas isso, a conversão dos ninivitas. Mas isso, a suspensão do juízo. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Na Bíblia, Almeida, século 21, diz que Jonas ficou extremamente contrariado. Ficou furioso. Ficou fervendo por dentro. Não sei se já ficou assim irado como ele, por outros motivos, né?
mas tenta imaginar uma época da tua vida que você ficou o máximo de ira. É isso que Jonas ficou aqui. Martinho Lutero costumava chamar Jonas de um profeta estranho. Profeta esquisito, melhor. E não tem como negar que ele foi um profeta esquisito. Na verdade, existem em nossos dias muitos santos esquisitos, crentes esquisitos, contraditórios, crentes conturbados, aloprados, parafuso solto. Tem muito, gente. Tem muito. Eu lembro de uma pastora e amiga muito de coração, ela sempre brincava: Sandro, eu sou maluca, olha para mim, você analisa, você vê que eu tenho algum parafuso solto. A gente fazia essa experiência um com o outro para se examinar a si mesmo, não deixar entrarmos em extremos. E eu sempre oro a Deus para não ser um santo esquisito, ou um profeta esquisito, ou um pastor esquisito. Jonas era um desses. Ele era um profeta esquisito. Ele deve ter sido o único pregador da história que ficou triste com o seu sucesso. Irmão, que sucesso! Um avivamento. E ele fica triste. O único que ficou triste porque seus ouvintes se converteram. Olha que loucura! É ou não é um cara esquisito? O único pregador da história que ficou extremamente furioso só porque Deus foi bondoso e perdoou os seus ouvintes. Irmão, seria o mesmo que eu pregar essa noite aqui e no final alguém entregar a vida para Jesus, receber a Jesus como único Senhor e Salvador, ou até se reconciliar com Deus. Estava afastado, me reconciliei com Deus, e eu ficar triste, amargurado, chateado no canto por conta disso. Imagine a cena. Imagine a cena, eu num canto amargurado, chateado, emburrado porque alguém está alegre por ter seus pecados perdoados e ter sido salvo por Jesus. Eu seria ou não seria um santo esquisito, ou um pastor esquisito? E Jonas foi exatamente isso. Esse era o perfil de Jonas. Portanto, Jonas fica irado não com o seu sucesso, mas com seu... não com o seu fracasso, mas com o seu sucesso. E ele ficou irado, diz a Bíblia. Ou seja, Jonas ficou queimando por dentro. Tem até uma versão que diz queimando por dentro, cheio de ódio, cheio de ira, como que com fogos em brasas no seu coração, porque Deus havia realizado uma grande obra de salvação naquela cidade pagã. Portanto, enquanto os pagãos se derreteram em arrependimento, o profeta Jonas se endurece. Enquanto os que viviam nas trevas correm para a luz, Jonas corre da luz para as trevas da ira, da amargura, da tristeza, porque Deus não fez como ele queria que Deus fizesse. Tem gente assim hoje: Deus não me atendeu como eu queria. Não, Deus é Deus, ele faz como quer, age da maneira que quer, e nós somos servos e não senhores. Enquanto os pagãos buscavam ou buscam o favor de Deus, aqui Jonas se insurge contra Deus. Enquanto os ninivitas clamam pela compaixão de Deus, Jonas fica irado por causa da compaixão de Deus. Cá para nós, esse homem, esse profeta era ou não era esquisito, estranho, aloprado? Não, eu já me deparei com muita gente estranha. Muita gente estranha. Muito pastor aloprado, literalmente. Os santos esquisitos. E só Deus para compreender cada um e ter paciência com cada um de nós. Vamos ver então, queridos, o que fazia de Jonas aí um profeta esquisito? Por que ele era esquisito? Primeiro, por causa do seu exclusivismo doentio. Exclusivismo doentio. Jonas era um profeta esquisito porque ele era exclusivista. Para Jonas, a salvação era somente para os judeus, e mais ninguém. Só para o seu grupinho, sua naçãozinha, seu povinho, só para eles. Ele queria a salvação de Israel e a condenação dos ninivitas, e não só dos ninivitas, para todas as gentalhas. Lembra do Chaves? Gentalha vem daqui, dos gentios, a minha versão. Então ele queria o bem para seu povo e a desgraça para seus inimigos. Jonas não deseja a graça e o amor de Deus para mais ninguém. Era só para o seu povo. Que mentalidade exclusivista essa de Jonas. Irmão, Jonas morreu, mas o seu
exclusivismo doentio permanece vivo e muito vivo. Os fariseus na época de Jesus pensavam exatamente como Jonas. Para eles, os ímpios, os gentios, eles eram somente combustível para esquentar um pouco mais o fogo do inferno. Essa era a visão do judeu, dos fariseus, dos líderes religiosos da época de Jesus. Porém, Jesus confrontou essa classe religiosa, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo e não uma classe privilegiada. O coração de Deus bate por todo mundo e não por uma nação em especial ou por um grupo seleto. Tenha sempre isso em mente. A salvação está ao alcance de todo mundo. Portanto, um evangelho que não serve para todos, não serve para ninguém. Repito, um evangelho que não serve para todos, não serve para ninguém. Um evangelho de cartas marcadas, que coloca uns no inferno e outros no céu, sem dar a essa pessoa o poder de escolha. É um evangelho estranho às Escrituras. Veja bem, Jesus era chamado de amigo dos pecadores. Ele comia com publicanos e prostitutas, mas não se misturava, não praticava o que eles praticavam. Certa vez, os fariseus perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, os saudáveis, mas sim os enfermos, os doentes, os problemáticos. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, queridos, para Jesus não havia uma classe ou casta especial a ser salva. Jesus veio chamar todos os pecadores ao arrependimento. Isso porque Deus se alegra quando os pecadores voltam para Ele. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou tem? Não tem. Na morte de ninguém. Ele ama quando alguém se arrepende, quando alguém retorna-se para Ele, quando o busca em arrependimento, em contrição. Deus ama isso. E Deus não somente coloca uma túnica sobre o pecador, Ele coloca também a sua melhor túnica de restauração, de nova oportunidade. Ele coloca um anel em seu dedo para mostrar sua filiação, coloca sapato em seus pés para mostrar que essa pessoa não é mais um escravo, como foi feito com o filho pródigo, e o pai do filho pródigo fez com ele. E os anjos de Deus cantam, e eu creio que Deus também se alegra, e muito. Se os anjos se alegram, Deus se alegra com a conversão de um pecador. A música e a dança quando um pecador retorna para Cristo. E nós, queridos, devemos pregar o evangelho dessa forma, em todo o tempo, crendo que todos podem ter um encontro com o Senhor. Porém, como já disse, os fariseus, eles eram exclusivistas. Jesus não. Jesus não. Só que esse exclusivismo não se limitava somente a eles. Esse mal entrou até na igreja, queridos, na igreja primitiva. Por exemplo, depois de batizar Cornélio, era um soldado romano, era um pagão, um gentio. Pedro teve que justificar com a igreja de Jerusalém, teve que se justificar e explicar, pois eles tinham dificuldade de entender que os gentios também podiam ser salvos. Lá em Atos 11, há toda essa explicação, e Pedro vai provar por A mais B que a salvação era para todos, e não só para mim, somente para os judeus. Então a igreja primitiva, também em determinado período, se tornou exclusivista, e a verdade é que esse exclusivismo não morreu com o tempo, pois continua muito viva em nossos dias. Quando se estuda sobre seitas e heresias, descobrimos que uma das marcas peculiares de uma seita é o seu exclusivismo. Toda seita se acha a dona da verdade, e os únicos loteadores do céu só tem vaga para o seu grupo, e todos os demais são excluídos. Porta fechada, 144 mil, só o nosso grupo.
Para eles a salvação pertence somente ao seu grupo e a mais ninguém. Sabe qual é o principal slogan das seitas? Fora da organização não existe salvação. Ou melhor, só aqueles que estão dentro das 4 linhas da nossa organização é que serão salvos. Jonas não pertencia a uma seita, mas pensava exatamente assim, como os fariseus e como muitos na igreja primitiva. Existem igrejas evangélicas que pensam assim, existem pastores que pensam assim, existem crentes que pensam assim, e eu quero te dizer, meu irmão, não pense assim. A salvação não está entre as nossas 4 paredes aqui, queridos. Existem muitos, como disse Deus para Jonas, eu reservei 7.000 que não se dobraram se prostraram a Baal. Elias pensava que era o único profeta sobrevivente, a única bolacha do pacote. Mas Deus falou para ele, olha, eu reservei em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, queridos, tenha isso em mente, tá? Salvação não está confinada ao nosso grupinho, né? Muitos dizem, fora da nossa denominação não há salvação. Dizem que só eles pregam a verdade e mais ninguém. E se consideram melhores do que as demais denominações, achando que, como disse, são a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto. Só nós e mais ninguém. Portanto, Jonas era um profeta esquisito. Para ele a salvação era só para os judeus. Ele considerava a Síria apenas um inimigo a ser destruído, um inimigo perigoso, que precisava ser arrasado por Deus, e não um grupo de pecadores que precisava de arrependimento, de misericórdia. E Deus é misericordioso. Amém? O coração de Deus bate por todo mundo. Segundo, Jonas era um profeta esquisito, querido, porque usava a Bíblia para defender seu pecado. Tem muito crente assim, usando a Bíblia para defender o seu pecado. E Jonas fez exatamente isso. Versículo 2. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Olha, a minha palavra era essa. Se eu for pregar, o Senhor é misericordioso, o Senhor vai perdoar aquele povo. Então eu já vou me prevenir, vou fugir. E estava usando a Bíblia, usando texto da Bíblia, mostrando que Deus era compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, um Deus que se arrepende do mal. Amado, Jonas era um teólogo. Ele conhecia profundamente a palavra de Deus. Conhecia. No capítulo 2 ele citou vários salmos, né? Sempre em defesa própria. Agora no capítulo 4 ele vai citar a Bíblia. Ele tinha a palavra de Deus na ponta da língua. Nessa oração que acabamos de ler, Jonas reclama de Deus citando de cor Êxodo 34, versículos 6 e 7, que foi também uma oração feita por Moisés, só que bem diferente de Jonas, quando ele recebeu as tábuas da lei. Diz assim, passando pois o Senhor perante Moisés, clamou, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, Jonas conhecia a sua Bíblia e podia citá-la, e citá-la de cor. Mas o simples fato de alguém citar a Bíblia não garante que ela esteja agradando a Deus. Até porque o diabo também sabe citar a Bíblia. Ou não? Sabe. Ele citou a Bíblia para o Senhor, lá no deserto. Só que Jonas quis usar a própria palavra de Deus para justificar a sua rebelião. Ele usou a Bíblia fora do contexto para defender o seu pecado de fugir de Deus. Esse é o contexto de toda a história. Jonas era um ortodoxo cruel, sem sentimentos. Ele citou a Bíblia, mas não regia sua vida por ela. Infelizmente, queridos, a igreja de Cristo tem agido assim nas suas fileiras. Tem muita gente que conhece a Bíblia, que sabe usá-la para defender suas posições, defender muitas vezes seus pecados,
para abalizar as suas heresias, mas que muitos não pautam a sua conduta pela palavra, ou seja, defendem seus erros com a Bíblia, mas não regem sua conduta moral pela Bíblia. Isso é o que mais tem no seio da igreja. Irmãos, eu já vi pessoas usando a Bíblia para defender as maiores loucuras imagináveis e inimagináveis nesses meus quase 30 anos com Jesus. Não é isso, Bill? Mais ou menos? Quase 30, né? Eu já vi muita coisa. Já vi gente usando a Bíblia para defender a prática do adultério. Já vi usando a Bíblia. Outros usando a Bíblia para defender a poligamia. Ah, mas Davi teve tantas mulheres, Salomão teve tantas. Irmão, a Bíblia fala da poligamia, mas fala das consequências da poligamia. Quando a Bíblia registra um fato, não quer dizer que ela está aprovando aquele fato, até porque mostra as consequências de ter mais de uma esposa. Uma só dá um trabalho danado. Imagina, né, irmão Carlos? Uma só, né, Gelton? Não, Tiago. Tem gente que é doida, velho. Pô, não, sossega. Seja feliz com a mulher da sua mocidade. Já vi gente usando a Bíblia para defender a prática homossexual. Já, E está em moda isso. Está em moda. Essa semana mesmo eu vi um suposto pastor fazendo isso, num debate, defendendo por A mais B que a prática é bíblica, que Deus não condena. Pegou os textos que condena e triturou, engoliu os textos, sumiu. Eu já vi pessoas usando a Bíblia para defender o racismo, acredita? Racismo, dizendo, por exemplo, que o sinal que Deus pôs sobre Caim foi a cor negra, sinal de maldição. E eu argumentei com o sujeito, falei, então não era para ter mais negro, porque foi tudo destruído com o dilúvio. Falei, irmão, e se a marca foi a branca? Por que você tem que botar a cor negra? Para com isso é loucura, rapaz. Isso é loucura. Racismo não está na Bíblia. Deus ama todos, Deus não faz acepção de pessoas, distinção de cor, branco, homem, mulher, preto. Então isso é uma aberração. Eu já ouvi pessoas usando a Bíblia para defender comunismo. Já ouvi pessoas usando a Bíblia para defender o batismo pelos mortos. Sabe o que é isso? Ou seja, que é possível alguém que já morreu ser salva simplesmente porque alguém ou algum parente vivo se batiza no lugar do outro. E ela vai para o céu depois de morto. Os mormons pregam isso e usam a Bíblia para defender essa heresia. Eu já ouvi e muito pessoas ensinando que a salvação é por obras e não por fé, e usando a Bíblia para isso, para defender que você é salvo por fazer o bem, por amar, por ajudar o próximo. Mas a Bíblia é clara em Efésios 2,8: pela graça você é salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É graça, é favor, é presente. Então, queridos, mais do que ter a Bíblia decorada, precisamos usá-la com sabedoria e em seu contexto. E para usar a Bíblia em seu contexto, você tem que, acima de tudo, conhecer o autor da Bíblia, ter comunhão com o autor e ter um conhecimento geral da Bíblia. Não digo total, porque ninguém conhece a Bíblia totalmente, mas pelo menos um conhecimento geral é fundamental que tenhamos. Portanto, Jonas conhecia a Bíblia, mas a usou fora do contexto. Ele usou a Bíblia para defender o seu erro. E já diziam os antigos que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Isso quando ela é usada fora do seu contexto, para defender os seus pretextos. Terceiro, Jonas era um profeta esquisito porque orou quando deveria ficar quieto. Orou quando não deveria orar. Na verdade, Jonas não era um homem de oração, né? Só tem 2 orações aqui nesse livro todo. Jonas 4, versículo 2. E orou ao Senhor. Está aí? E orou ao Senhor e disse. Ele orou. Irmãos, somos ensinados pela palavra de Deus que precisamos orar sem cessar. Amém? Somos ensinados que a oração é um dever. E muito mais do que um dever, deveria ser um prazer. É conversar com o Pai. Mas, a bem da verdade, existem orações que não devem ser feitas. Tiago chega a dizer para seus leitores: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos
prazeres, em vossos banquetes. A verdade é que Jonas não gostava de orar. Ele não tinha prazer na oração. Em todo o livro, ele orou apenas 2 vezes. Na primeira oração, buscou o socorro divino. E na segunda oração, ele brigou com Deus. Orou brigando. É ou não um sujeito esquisito, queridos? Detalhe, a segunda oração de Jonas foi muito diferente da primeira, tanto em conteúdo quanto em intenção. Sua primeira oração foi fruto de um coração quebrantado, humilhado, talvez até desesperado dentro da barriga do peixe. Essa foi a primeira oração, mas sua segunda oração veio de um coração cheio de ódio, cheio de tristeza, cheio de rancor, porque Deus foi amoroso. Em sua primeira oração pediu a Deus que o salvasse, pediu salvação a Deus, livramento, mas em sua segunda oração ele pediu a Deus o quê? A morte. Loucura, né, queridos? E mais, ele fez a melhor das orações no pior dos lugares. Foi a melhor, no ventre do peixe. E ele fez a pior das orações no melhor dos lugares. A pior no melhor lugar. E qual era o melhor lugar? Em Nínive, onde Deus havia perdoado uma multidão de pessoas. E ele ora brigando com Deus. E nessa oração, aqui do capítulo 4, versículo 1 a 3, Jonas abriu o coração e revelou o motivo da sua fuga para Tarsis. Por mais que ele não deveria ter orado, como já enfatizei, foi bom ele ter orado. Não devia, mas já que orou, nos traz alguns ensinamentos. Ele não quis pregar inicialmente em Nínive por uma questão teológica. Ele conhecia Deus. Conhecia, pelo menos doutrinariamente. Conhecia os atributos morais de Deus. Conhecia. Ele sabia que se os ninivitas se arrependessem com sua pregação, o juízo seria anulado, a nação seria poupada e ele seria taxado como um falso profeta. Disse que ia acontecer, mas não aconteceu. Isso talvez seria o medo dele. Mas um detalhe, se os ninivitas não fossem destruídos, mais à frente eles destruiriam Israel. E mais, o que levou ele a fugir não foi medo de morrer em Nínive, mas o medo de que os ninivitas não morressem. Na verdade, ele queria que eles morressem. Esse era o desejo dele. Que esse povo todo vá para o inferno. Talvez tudo isso devia estar fervilhando na cabeça de Jonas, o profeta esquisito. E nessa segunda oração, Jonas revela, queridos, o motivo da sua fuga para Tarsis. E por que ficou irado com a conversão dos ninivitas? Ele conhecia Deus e sabia que se os ninivitas se arrependessem de seus pecados, Deus perdoaria, porque Deus é misericordioso. Jonas conhecia os atributos morais de Deus. Então sua oração é um pretexto para lançar no rosto de Deus a sua ideia de que ele estava certo da primeira vez e que Deus estava errado. Ou seja, ele está chamando Deus de mentiroso nas entrelinhas. Eu estou certo, o senhor está errado. Agora, o que esse profeta esquisito sabia a respeito dos atributos morais de Deus? O que ele sabia do caráter de Deus? Primeiro, ele sabia que Deus, sendo compassivo e misericordioso, poderia perdoar os ninivitas caso eles se arrependessem de seus pecados. É o que está no versículo 2, pois eu sabia que tu és compassivo e misericordioso. Sabia. Você sabe disso? Eu sei. Ele sabia. E por saber que ele não queria ir lá. Será que nós pensamos como Jonas? Não, queridos. Temos que nos alegrar com a conversão de todos. Até com aquela pessoa mais improvável. Até com aquele que você considera seu inimigo. Ou que ele te tenha como inimigo. E você não tenha ele como inimigo. Porque não podemos ter inimigos. Irmão, Jonas é o único profeta da Bíblia que reclama o quê? Dos atributos de Deus. Ele está aborrecido com Deus e ardendo em ira, porque Deus é compassivo e perdoador. Loucura! Irmãos, vejam bem, por Deus ser misericordioso e compassivo, é que não somos consumidos. Por Deus ser misericordioso e compassivo, é que Jonas não morreu afogado.
Deus mandou um grande peixe engoli-lo para salvar ele. Ou seja, Deus é compassivo e misericordioso, poupou ele, mas ele não queria que os outros fossem poupados. Deus constantemente suspende o castigo que merecemos e nos dá o seu perdão. Isso é misericórdia, isso é compaixão, e nós temos que nos deleitar nisso, não abusar disso, mas nos deleitar nisso. E foi exatamente isso que Deus fez com os ninivitas. Por isso Jonas fugiu para Tarsis, pois não queria que seus inimigos experimentassem a misericórdia divina. Ou seja, ele usufruiu da misericórdia divina, mas ficou irado quando essa mesma misericórdia foi aplicada àqueles que ele não gostava. Qual a tua reação como um vizinho, né? Pensa aí na pior pessoa que você conhece, se arrepende. Tem gente que fala assim, está fingindo, está se escondendo atrás da Bíblia. Eu não acredito nisso. Não, mas quem foi? Meu irmão, já vi pessoas que... Eu falei, meu Deus do céu, Deus é misericordioso e transformador. Pessoas que você via, você conhecia. Eu trabalhei com um rapaz, era algo nítido, uma vida totalmente depravada. E depois se converteu, via aquela mudança extraordinária em tudo, no linguajar, no falar, no visual, no pensar. Só Deus faz isso. E graças a Deus que eu não fiquei como Jonas naquela... Me alegrei. Glória a Deus, Senhor. Porque eu já conheci esse profeta aqui. Eu falei, não vou cair nesse pecado não. Tá doido? Eu quero me alegrar com aqueles que se alegram. Em nome de Jesus. Segundo, Jonas, o profeta esquisito, sabia que Deus era longânimo com o pecador. Longânimo. Olha o versículo 2 ainda. Pois eu sabia que tu és um Deus longânimo. Longanimidade. O mesmo Jonas que tinha experimentado a longanimidade de Deus quando fugia para Tarsis, agora reclama por Deus ser extremamente paciente com os ninivitas. Não pensa na paciência que Deus teve com você, conosco. Aqui tinha muitos, não vou dizer nem santos esquisitos, mas ímpios esquisitíssimos, que Deus tratou, curou, restaurou. Para a glória de Deus. Pessoas que não conseguiam dormir, que funcionavam à base de remédio, pessoas depressivas, doidas da Silva, mas que Deus restaurou. E Deus foi longânimo. Agora Jonas, que havia usufruído disso tudo, reclama porque Deus é longânimo. Irmão, longanimidade fala exatamente da paciência de Deus sendo levada ao extremo. Se por um lado a Bíblia mostra também um Deus que se ira com facilidade, por outro lado ele é muito paciente com os pecadores. E quando você vê o Novo Testamento, Jesus tinha mais paciência com os cobradores de impostos, com as prostitutas e com demais pecadores do que com os religiosos. Não é que Jesus passava a mão sobre o pecado de ninguém, é que ele foi longânimo. Porque os religiosos, eles eram hipócritas, eles vestiam uma capa de religião, eles colocavam toneladas de peso, de culpa nas costas dos outros, e eles não moviam um dedo para aliviar nada de ninguém. Então, Deus se alegra ao ver um pecador arrependido e espera com paciência esse dia. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa. Qual promessa? Da sua segunda vinda. Porque muitos estavam zombando nesse contexto. Cadê? Jesus falou que ia voltar, até agora não voltou, e até hoje falam-se isso, né? Até hoje existem os escarnecedores. E desde a minha época, da minha vovozinha, eu ouço falar que Jesus está voltando e nunca volta. E Pedro vai falar, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é o quê? Longânimo para conosco. Não convosco, conosco também. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse é o desejo de Deus. Só que Deus não vai forçar ninguém a se converter, a se arrepender. O diabo, ele é intruso. O diabo, ele é maldoso. Ele invade a vida de uma pessoa. Deus não. O Espírito Santo, ele é educado. Ele bate a porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei.
e cearei com ele e ele comigo. Porém, queridos, não podemos confundir longanimidade com impunidade. Não é porque Deus é longânimo que ele não vai punir. Ele pune. Deus é paciente, mas pune. Ele é longânimo, mas não é bobo. Ele é paciente, mas não é Papai Noel. O velhinho bondoso, levado ao extremo. Tem uma frase que diz: paciência tem limite. E em relação a Deus, não sabemos qual o limite da paciência de Deus. Quando chegará o fim dessa paciência? Se por um lado ele é realmente longânimo, por outro lado temos exemplos na Bíblia de pessoas que ultrapassaram essa linha da longanimidade. E Deus disse: basta. Belsazar foi um deles. Depois leia Daniel 5 e aprenda um pouco sobre a história desse rei. Terceiro, Jonas sabia que Deus era grande em benignidade. Verso 2. E grande em benignidade. Queridos, Deus não é somente bom, mas grande em bondade. Amém? Ele não é somente benigno, mas grande em benignidade. A benignidade de Deus é a sua disposição de nos tratar com imerecida bondade. Não merecemos. O ar que respiramos não é por mérito. O alimento que ingerimos não é por mérito. A roupa que vestimos não é mérito. É misericórdia, é bondade, é benignidade. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele ama o mundo inteiro, não porque o mundo mereça o seu amor, mas porque ele é grande em benignidade. E mais, queridos, o fato de Jesus ter morrido por mim e por você não nos torna especiais ou importantes, mas exalta sim a bondade, o amor e a benignidade de Deus. O alvo é ele, não nós. Quarto, Jonas sabia que Deus se arrepende do mal. Sabia disso também. Versículo 2. E que te arrependes do mal. Queridos, o arrependimento de Deus é uma figura de linguagem que eu já falei na última mensagem. E Deus se arrependeu, lembram? Eu enfatizei melhor esse ponto. E é uma figura de linguagem chamada de antropopatia. É atribuir a Deus sentimentos humanos. Ou seja, Deus não comete erros nem enganos. Porém, quando o pecador se converte de seus maus caminhos, Deus suspende o castigo e concede a sua graça. E essa mudança é chamada de arrependimento. Mudança, arrependimento. Portanto, Deus se arrepende quando o homem se arrepende. Deus se arrepende do que ia fazer. Não se arrepende como o homem se arrepende de seus pecados, porque Deus não tem pecado da qual se arrepender. Amém, queridos? Ele prefere restaurar do que abandonar. Ele prefere perdoar do que castigar. Esse é o Deus da Bíblia. Isso não quer dizer que ele não castigue. Castiga. Castiga. Então, sendo Deus o justo juiz, sua justiça exige que ele puna, que ele castigue e abandone quando os homens vivem em rebelião e em pecado. Porque o mesmo Deus de amor também é fogo consumidor. Hoje em dia se fala muito do amor de Deus, está em moda. Está em moda, queridos. E você que fala da ira de Deus, hoje é taxado como um retrógrado, alguém de Marte. Mas a Bíblia mostra as duas faces de Deus. Quando o homem se arrepende da sua rebeldia, do seu pecado, como foi o caso dos ninivitas, o que Deus faz? Deus suspende o juízo. Deus muda porque o homem mudou. Amém? Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Quando o diabo falar no teu ouvido que não tem mais jeito, você foi longe demais, você está no fundo do poço, não tem mais jeito, meu irmão, lembre-se da misericórdia de Deus. Coloque a boca no pó, chore, se arrependa, peça ao Senhor mais uma chance de recomeçar. Porque o diabo vai dizer constantemente, ininterruptamente, no teu e no meu ouvido: não tem mais jeito, acabou para você. Deus, você cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa é a estratégia mais brilhante do diabo, dizer isso para a pessoa. Teu pecado não tem mais perdão. Você duvidou de Deus, você blasfemou de Jesus. Não caia nessa história do diabo. Simplificando, quando os homens mudam,
Deus muda. E graças a Deus que Deus muda. Ah, mas Deus não conhece o fim? Deus não sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser? Meu irmão, eu não vou entrar nesse mérito da presciência de Deus. Eu não vou entrar nisso. Eu estou vivendo agora, hoje. Então eu tenho que agir hoje. Se eu tenho que me arrepender, eu me arrependo hoje. Eu não sou Deus para saber quem é salvo, quem não é. Ou quem vai ser e quem não vai ser. Tem gente que fica tão biruta com isso, tão louca, que acaba acreditando que ela é uma predestinada para o inferno. Eu falo isso porque eu já conheci, já falei aqui algumas vezes, tive um amigo que chegou a essa conclusão. De tanto pecado que ele vivia, e de tanta bagunça, em tantas áreas, que ele chegou, não, Sandro, eu sou um predestinado para o inferno, para mim não tem mais jeito não. Meu irmão, não acredita nisso não, a voz do diabo, não tem jeito não. E a última vez que eu tive com ele, dono de um bar já, e sabe que é aquela situação que você não tem mais diálogo? O assunto dele era totalmente pervertido. Parece que ele sumiu tudo de Deus, até o pouquinho que existia, sumiu. E só falava de mulher, só falava disso. Meu irmão, não quero saber de mulher não, quero saber, eu tenho minha esposa, sou casado. Você lembra? Eu sou casado com aquela mesma esposa, a mulher ainda. Não, Sandro, não, vai lá, Deus abençoe. Complicado. Ele acreditou na mentira do diabo. Não acredite nisso em nome de Jesus. Deus se deleita na misericórdia. Tem prazer em suspender o mal e oferecer a salvação. Então, queridos, por Jonas conhecer todos esses atributos morais de Deus, ele fugiu. Ele sabia que se fosse a cidade de Nínive e pregasse contra ela, mas ao mesmo tempo essa cidade inteira se arrependesse, Deus suspenderia o castigo, seria misericordioso, bondoso e se arrependeria do mal que tinha dito que ia fazer e não faria. E Jonas não queria que isso acontecesse de forma alguma. Por fim, Jonas, o profeta esquisito, ora pedindo a Deus para morrer, só porque Deus concedeu vida para os ninivitas. Ele pede a morte. Olha que ponto a pessoa chega. Versículo 3: peço-te, isso aqui em oração, queridos, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. O interessante é que no capítulo 2, Jonas ora por sua vida na barriga do peixe, mas agora no capítulo 4, ele ora por sua morte, ao ver os ninivitas recebendo vida. Profeta esquisito. Ou só eu que acho isso? Esse livro aqui é um barato de ler. É muito gostoso de ler, ao mesmo tempo você fica assim, você aprende com o erro dos outros, né? É uma terapia. Quase sempre é assim, queridos. Muitos, ao enfrentarem a morte, querem viver. Quando Jonas enfrentou a morte, jogado do barco, lembram? Engolido por um peixe, enfrentou a morte, ele orou para viver. Mas quando se deparam com os problemas da vida, muitos querem morrer. Ah, melhor morrer do que continuar vivo, tá doido, é tanto problema. É aluguel, é luz, tudo aumentando. Esse dia eu dei um desejo de tomar um suco de maracujá, fui no mercado, R$30 o quilo, tá doido, vou pro limão mesmo, estava R$2. Problemas da vida, problema com sogra, problema com cunhado, com genro. E desse do lado da sogra, não foi indireta pra vocês não. A sogra aí é 10. Então a pessoa enfrenta o problema da vida, pede a morte. Não aguento mais. Eu acho que Jonas tentou imitar Elias, né? E Elias também pediu a morte. Só que o contexto foi bem diferente de Elias. Elias estava numa pressão muito grande. Ele tinha matado 450 profetas. Tinha sido ameaçado por uma mulher chamada Jezabel, uma endemoniada. Ele teve uma exaustão, correu não sei quantos quilômetros, então ele estava num momento de estafa, num limite, e ele pediu a morte. A Bíblia não está provando que ele tenha pedido a morte, mas as circunstâncias, né, o estresse levou ele a isso. Mas Jonas não, ele está pedindo a morte porque os outros se converteram. Doidinho, né? Vai entender. Então, o mesmo Jonas que foi beneficiado com os atributos de Deus,
agora pede a morte porque Deus aplicou seus atributos aos ninivitas. Concluindo, finalmente, duas razões motivaram Jonas a pedir a morte para concluir, queridos. Primeiro, sua reputação. Jonas anunciou juízo e o resultado foi o quê? Salvação. Ele pregou condenação e o resultado foi o quê? A absolvição. Nas entrelinhas, sua reputação como profeta estava em jogo, em xeque, foi abalada. Anunciou uma coisa e aconteceu outra. Sendo assim, Jonas não atentou para o fato de que a mensagem de Deus sempre abre ao pecador a porta da esperança. A mensagem do Evangelho sempre abre para o ouvinte a oportunidade de uma nova chance, de um novo recomeço, de um zerar da conta e começar do zero. A mensagem do Evangelho traz isso para mim e para você. O juízo só vem sobre aqueles que permanecem em seus pecados, mas a graça é sempre oferecida àqueles que se convertem ao Senhor, como nós nos convertemos, e temos que nos converter a cada dia, nos voltar para o Senhor a cada dia, porque a natureza humana é tendenciosa para baixo, e a lei da gravidade nos ajuda nisso. Segunda razão para Jonas pedir a morte: seu nacionalismo idolátrico. O amor de Jonas pela sua pátria estava suplantando seu amor por Deus e pelo próximo. Ele amava a sua nação ao extremo. Seu amor por Israel era um amor distorcido, doentio, desproporcional. A Bíblia nos ensina, queridos, a amar a Deus sobre todas as coisas. E Jonas preferiu bater de frente com Deus a entregar-se a uma missão que colocaria em risco sua nação. Na mente de Jonas, a salvação dos ninivitas era a mesma coisa que o fracasso político de Israel. Por essas e outras razões, não tem como negar que Jonas foi um profeta esquisito, e que Deus tenha misericórdia de nós e nos cure de toda esquisitice. Amém, queridos?